Já se perguntou por que algumas famílias parecem perfeitamente relaxadas na água, enquanto outras parecem estar constantemente a gerir uma crise? É possível encontrar uma embarcação que equilibre segurança de alto nível, com conforto genuíno sem a necessidade de uma tripulação profissional? E se o melhor barco para a sua família não for necessariamente o mais caro ou prestigiado, mas aquele que realmente se adapta ao seu estilo de vida específico? Estas são as perguntas que definem os melhores barcos grandes para famílias em 2026. Um verdadeiro barco familiar precisa de ser seguro o suficiente para que não tenha de segurar o leme com força enquanto os seus filhos andam pelo convés. Deve ser confortável o suficiente para que o seu cônjuge queira realmente voltar no próximo fim de semana. Requer espaço suficiente para que uma família de 4 ou 5 pessoas não sinta que está sentada no colo uns dos outros durante 6 horas. E deve ser simples o suficiente para que um dos pais o opere sozinho. As seguintes seleções oferecem tudo isso numa variedade de orçamentos, provando que não precisa de um iate enorme para proporcionar uma experiência incrível na água. Top 1 Ranger Tugs R25. O Ranger Tug R25 é um barco familiar único que muitos no mundo dos bowriders e consolas centrais costumam ignorar, mas destaca-se como uma das compras mais inteligentes na indústria náutica. Este pocket trawler de 25 pés possui uma cabine fechada, uma cozinha completa equipada com fogão e frigorífico, e um compartimento de casa de banho com chuveiro. Inclui um beliche em V que acomoda 2 adultos e uma dinette que se converte numa segunda área de dormir para crianças. Alimentado por um único motor fora de borda, consome apenas 3 a 4 galões por hora à velocidade de cruzeiro, proporcionando uma capacidade real de cruzeiro de vários dias. Quando compara isto a um bowrider de 25 pés, que pode consumir 15 a 20 galões por hora e carece de casa de banho, cozinha ou acomodações para dormir pelo mesmo preço, o valor torna-se claro. O proprietário de um R25 pode navegar até um ancoradouro, cozinhar o jantar, dormir a bordo e acordar para explorar a próxima enseada, atividades que um proprietário de bowrider simplesmente não pode fazer. Construído com fibra de vidro aplicada à mão e um sistema de grelha infundida sem madeira estrutural, a potência fora de borda mantém os custos de manutenção ao nível de uma consola central. Estes barcos mantêm o seu valor de forma agressiva porque a procura supera consistentemente o pequeno volume de produção, com pacotes que variam entre $160 mil e $195 mil. Top 2 Scout 255 Dorado. O Scout 255. Dorado faz parte de uma linha de consola dupla construída propositadamente para famílias que desejam uma embarcação que pareça tão bem ancorada num banco de areia como a navegar em mar aberto, utilizando uma construção composta 100% livre de madeira e potência fora de borda. O layout maximiza o espaço social sem sacrificar a capacidade de pesca. A área da proa é versátil, convertendo-se entre uma espreguiçadeira virada para a frente e uma plataforma de lançamento. No cockpit, há amplos assentos com um banco de popa rebatível que abre a popa para pesca ou acesso à água. A consola inclui um compartimento de casa de banho com espaço suficiente para que os adultos não sintam que estão a entrar num armário. Uma das suas características de destaque é o casco com degraus, que melhora a eficiência e reduz a elevação da proa ao planar. Isto é vital para as famílias porque um barco que plana rapidamente com uma carga pesada de passageiros mantém todos mais confortáveis do que um que se arrasta com o nariz para cima durante 30 segundos. A retenção de revenda da Scout situa-se tipicamente entre 75% e 78% ao 5º ano, refletindo tanto a alta qualidade de construção como o amplo apelo de uma consola dupla que atrai tanto famílias como pescadores no mercado de usados. Top 3 Bennington 622 Tritoon. O Bennington SX22 é um pontão Tritoon de 22 pés que acomoda confortavelmente 10 a 12 passageiros e, para muitas famílias, representa o melhor barco que alguma vez possuirão. Os pontões são amplamente considerados a plataforma mais familiar na náutica porque o convés largo e plano cria uma superfície estável onde as crianças pequenas podem andar. Os avós podem sentar-se confortavelmente
e os adolescentes podem mover-se para a proa sem que ninguém se preocupe com a inclinação do barco. A configuração de tubo triplo no SX-22 adiciona desempenho e estabilidade muito além do que um pontão padrão de tubo duplo oferece, proporcionando um manuseamento confiante a velocidades de cruzeiro e potência suficiente para rebocar um insuflável ou um esquiador com um motor de 150 ou 200 cavalos na popa. Posicionado abaixo da linha Premium Carriage, o SX permite-lhe aceder à qualidade de construção e reputação da marca Bennington, sem gastar $30 mil extras em opções de fábrica que o mercado de usados costuma ignorar na revenda. Um SX-22 bem equipado situa-se tipicamente na faixa dos $55 mil a $75 mil, o que é significativamente menos do que um QX carregado que oferece essencialmente a mesma experiência na água. É a escolha inteligente onde paga pelo casco, tubos e motor, em vez de detalhes estéticos que se evaporam na troca. Top 4 Cobia 280 Dual Console. O Cobia 280D. C é uma consola dupla de 28 pés que oferece capacidade em mar aberto num pacote familiar a um preço inferior aos seus principais concorrentes premium. Possui um compartimento de casa de banho totalmente fechado com altura suficiente para estar de pé. Uma área de assentos na proa que acomoda confortavelmente 4 adultos e um cockpit com assentos convertíveis. As características de pesca exclusivas da Cobia estão integradas em toda a embarcação. A potência dupla fora de borda proporciona um desempenho confiante em mar aberto. E a garantia do casco transferível é um benefício significativo para o segundo proprietário se decidir vender dentro do período de garantia. Com 28 pés, este barco é suficientemente grande para lidar com viagens noturnas para zonas de pesca em mar aberto ou cruzeiros de dia prolongados com a família sem se sentir apertado. O comprimento extra também melhora significativamente a qualidade da navegação em águas agitadas, o que pode ser o fator decisivo para uma família querer sair novamente no fim de semana seguinte. Os preços da Cobia situam-se geralmente 20% a 30% abaixo de consolas duplas de alta gama comparáveis, o que significa que uma família pode adquirir um 280DC com potência, qualidade de construção e uma garantia fiável semelhantes por um investimento muito mais acessível. Top 5 Yamaha 252 SD. O Yamaha 252 SD é um barco a jato de 25 pés que ganha o seu lugar nesta lista devido a uma vantagem familiar específica que nenhum barco movido a hélice pode igualar: a segurança em torno de nadadores. Como não tem hélice exposta, o sistema de propulsão a jato puxa a água através de uma admissão e expele-a através de um bocal. Isto significa que as crianças podem nadar na parte de trás do barco sem o risco de ferimentos catastróficos criados por uma hélice em rotação. Para famílias com crianças pequenas que querem nadar, fazer snorkeling e brincar na água. A ausência de uma hélice muda toda a dinâmica do dia, eliminando a necessidade de contar cabeças constantemente e gritar com as crianças para se manterem afastadas da popa. O 252 SD acomoda 10 pessoas, possui uma plataforma de banho dedicada e oferece uma resposta instantânea do acelerador que torna os desportos aquáticos como o reboque de insufláveis e o wakeboard acessíveis a iniciantes. Embora a manutenção da propulsão a jato possa ser superior a uma configuração fora de borda comparável e o declínio do segmento possa afetar a revenda, o Yamaha 252 SD resolve um problema de segurança que nenhum barco fora de borda ou de propulsão de popa pode resolver a qualquer preço para famílias que priorizam a segurança dos nadadores acima de tudo. Top 6 Boston Whaler 250 Dauntless. A linha Dauntless representa um crossover de pesca familiar de consola dupla, e o modelo 250 é considerado o ponto ideal da gama. O seu layout oferece um para-brisas no lado do passageiro e assentos dianteiros, proporcionando à família uma navegação confortável e protegida, enquanto o capitão tem um posto de comando adequado com instrumentação completa. O 250 Dauntless é uma máquina de pesca séria, equipada com suportes para canas, viveiros e capacidade de caixa de peixe para satisfazer qualquer pescador, mas converte-se facilmente num cruzeiro familiar com assentos na proa.
popa de passagem e um compartimento de casa de banho na consola. Uma característica de segurança importante é o casco insubmersível, que fornece flutuação positiva mesmo no pior cenário. Um fator que mais importa quando há crianças a bordo. O nome da marca mantém o seu valor de revenda a taxas que tornam o investimento inicial menos doloroso ao longo do tempo. E a potência fora de borda mantém os custos de manutenção previsíveis e controláveis. Embora a faixa de preço de $140 mil a $175 mil seja um investimento sério, a combinação de segurança, capacidade de pesca, conforto familiar e retenção de revenda torna o custo total de propriedade ao longo de uma década mais racional do que o preço inicial sugere. Top 7. Grady White Freedom 255. O Freedom 255 é uma consola dupla concebida de raiz como um crossover para família e pesca. O layout apresenta um para-brisas completo, uma consola de passageiro com compartimento de casa de banho e uma área de proa com assentos convertíveis para relaxar ou pescar. O que realmente separa este modelo da maioria das outras consolas duplas é a qualidade de navegação proporcionada pelo casco SEA V2. Oferece uma navegação suave e seca em condições que seriam punitivas em barcos menores, permitindo-lhe levar a família para o mar para snorkeling, em recifes ou excursões a bancos de areia sem que todos cheguem enjoados ou exaustos. A potência fora de borda e a construção composta oferecem a fiabilidade e a retenção de revenda pelas quais a marca é famosa. Ao quinto ano, um Freedom 255 retém tipicamente 80% a 85% do seu valor. Isto significa que um barco que custou $170 mil novo pode valer $140 mil a $145 mil 5 anos depois. A depreciação resultante de cerca de $5 mil por ano é muitas vezes inferior ao que muitas famílias gastam numa única viagem de férias. No entanto, o Freedom 255 não é apenas uma viagem de férias única, proporciona uma experiência para todos os fins de semana ao longo desses 5 anos. Bom, se estas informações mudaram a forma como vê o seu próximo investimento familiar na água, por favor subscreva e coloque um gosto no canal. Estamos a descobrir o valor real na indústria náutica e a história que outros podem ignorar. Comece a navegar o futuro da sua família hoje e cultive o futuro. A próxima grande descoberta está logo ali no horizonte e o próximo tesouro será revelado em breve.